Boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos começar então a nossa live hoje, que é sobre segurança do trabalho. O papel do perito de engenharia junto ao juiz de segurança do trabalho. Oi, Alex, tudo bem com você? Estamos aguardando aqui o Dr. Paulo de Tarso, que é juiz do trabalho, que está chegando. Reinaldo, que prazer! Tudo bem com você? Olá, oi Edson, tudo bom? Ah, agora chegou. Peraí, doutor Paulo. Tô tentando aqui. Entrou? Tô aguardando. Você tem que apertar, tem uma bolinha embaixo vermelha. Pronto. Acho que agora deu certo, Ah, finalmente. deu certo. Finalmente. Como Tô vai, bem, doutor graças a Paulo? Deus. Falando, Que bom, muito obrigada por estar aqui com a falando com meus gente. colegas engenheiros, não é isso? Que bom. Exatamente. Gente, o doutor Paulo de Tarso Machado Brandão, formado em Engenharia Civil pela UF, atuou na área de estrutura civil e naval, foi capitão-tenente do Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais na Marinha do Brasil, primeiro lugar que ele tirou, o único lugar que tinha uma vaga. Ocupou o posto de capitão-tenente e atualmente ele é engenheiro registrado no Isso. CREA-RJ. Fez direito pela UF também, foi aprovado em primeiro lugar no concurso do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo, que é a segunda região, em Nas 95, provas, e magistrado. para corrigir, nas provas, antes dos títulos. Ah, mas eu não pus tudo, não. Porque Não, senão vai não, tô demorar digo. muito tempo. Eu coloquei só que você foi Só. juiz por Isso, 22 anos no TRT de São isso, Paulo e do Rio. exatamente. Não é isso? Se Isso, aposentou e agora está atuando como advogado no isso. Distrito Federal. Tá Perfeito. certo? Pode Perfeito. complementar. Só para complementar que lá, quando eu fiz o Tá concurso da ótimo. magistratura, eu fui o primeiro lugar nas provas, mas não o primeiro lugar depois, quando somado os títulos, que eu não tinha título. Eu era praticamente recém-formado. Ah, Entendeu? entendi. Ah, mas eu acho que as provas é que é o mais importante, né? Que E é me o deu muita conhecimento. alegria O resto fazer é o juramento complementar. lá, sabe? Foi bem legal, bem interessante. É, Legal, que obrigado. bacana. Parabéns. Bacana, né? Porque é um juiz, engenheiro, atuou com engenharia. Quer dizer, então fica mais e até mais completa, né? A formação. Oi, Kátia, tá boa? Kátia Tá também está bom. aqui. Diga. Doutor Paulo, muito Prazer prazer todo por meu. ter vindo aqui. A gente tem. A gente está orgulhoso mesmo com a sua vinda e Que bom. feliz. E queria saber do senhor qual é o papel do engenheiro junto à Justiça do Trabalho, qual é a Então, importância? o juiz, ele não tem o conhecimento técnico de vários assuntos. O juiz ele é obrigado a ter o conhecimento jurídico, não é isso? Então, para solucionar determinadas lides, não é, o juiz precisa de auxílio técnico, não é? Então, nós nos valemos dos peritos. Fazendo uma análise rápida, o que nós produzimos prova no judiciário? A gente não produz prova sobre tudo. A gente produz prova sobre o que um diz, o autor fala, e o réu contesta, matéria fática. Então vão ser produzidas provas. Existem as provas documentais, as provas testemunhais, depoimento pessoal, enfim, todas as provas admitidas em direito. E entre elas tem também a prova pericial, quando o juiz não tem conhecimento técnico daquela matéria e se faz valer de um perito, né, com conhecimento específico naquela área, para que o auxilie a dar e fazer a decisão justa. Basicamente é essa a atuação do perito no judiciário.
Nós temos peritos na Justiça do Trabalho, peritos médicos, peritos contadores, vários tipos de peritos, e entre eles também, com muito louvor, os peritos engenheiros. É isso? Então, o perito engenheiro, na Justiça do Trabalho, ele trabalha principalmente com as questões de periculosidade, mas não só isso. Né? Por exemplo, você tem que avaliar uma questão se aquele ambiente ali tem um ruído excessivo, entendeu? Para que o trabalhador ele tenha ou não direito a essa insalubridade, ou mesmo seja obrigado o empregador a fazer utilização de EPIs, entendeu? Equipamento de proteção individual. É isso, porque a gente chama esses adicionais de insalubridade, periculosidade, a gente chama de adicionais da morte. É isso? Porque ninguém quer esses adicionais. Né? O direito sempre quer afastar a existência desses adicionais, mas eles existem. Isso. E como eles existem, né? Precisa, então, de um perito engenheiro para verificar isso. Já a questão da insalubridade pode tanto ser perito engenheiro, eu nunca me incomodei em nomear perito engenheiro, e também peritos médicos de outras áreas. Né? Mas não fica só nisso. O perito engenheiro, ele tem uma atuação muito grande, muito vasta, que não tem assim como você mensurar ou você delimitar a priori. Basta que você, como juiz, precise de ter uma avaliação técnica sobre determinada prova, sobre determinado fato, melhor dizendo. Entendeu? Então, eu, nos meus últimos anos de magistratura, tive que nomear um perito engenheiro civil de estruturas, porque houve um acidente com o que a gente chama de EPC, Equipamento de Proteção Coletiva. E esse é equipamento de proteção coletiva. Tem o EPI, que é Equipamento de Proteção Individual, não é isso? Que você vai ajudar o próprio trabalhador, tipo um cinto de segurança, um capacete, bota, exatamente. Né? Tudo isso, luvas, isso são o que nós chamamos de EPIs, Equipamentos de Proteção Individual. Mas também tem os EPCs, não é? Que a gente, por exemplo, fala nas obras, na construção civil, os aparalixos. Né? Os aparalixos são equipamentos de proteção coletiva. O que é isso? Aparalixo são tipo de estruturas de madeira, costuma ser de madeira, que são estruturas que são colocadas como é que eu, tá me fugindo a palavra, na parte lateral dos prédios, não só na fachada, em todas as fachadas. Entendo. Em todas as fachadas, entendeu? E de tal forma que um material que caia não vai atingir a pessoa que está lá embaixo. Entendeu? Então esse é um equipamento de proteção coletiva. E, no caso, eu precisei determinar a realização de uma perícia porque caiu. E morreu gente, entendeu? E eu nomeei um engenheiro para fazer o cálculo estrutural do aparalixo para saber se ele estava ou não dentro das normas. E também... Então, me tira uma dúvida, por favor. Esse acidente, quem que se machucou? O operário ou no caso, transeunte? foram 4 operários. 4 operários. Sim. Porque senão seria invalidível, chegou né? Se fosse um acidente não de trabalho, se fosse uma pessoa que estivesse passando, aí iria para a vara civil. Sim, porque a questão não envolveu a relação trabalhista, né? Então, eu tive que nomear essa pessoa, tive que deferir uma tutela antecipada para que quem sobreviveu tivesse condição de se manter. Entendeu? Então, tem um monte de coisa que a gente precisa do engenheiro para que a gente possa saber quem foi o culpado. Foram os empregados que estavam ali indevidamente? Ou aquele aparalixo foi utilizado de forma que a estrutura não aguentasse a carga prevista pela norma? Aí fica a questão. Quem vai responder mesmo, né? isso? É o perito engenheiro. Entendeu? Outra questão,
existem questões na Justiça do Trabalho de cálculos até contábeis, entendeu? E vários engenheiros fazem esse curso, entendeu? E passam a atuar na Justiça do Trabalho fazendo cálculo dos valores devidos aos empregados. Depois vou explicar. Quando você tem uma ação, você tem direito a determinada... Você ganhou isso, ganhou aquilo. Aí você tem que calcular aquele valor. Quanto que representa aquilo que você ganhou em dinheiro. E o perito, muitas vezes, também atua nisso quando o cálculo é complexo. Não sempre, mas quando o cálculo é complexo. É isso? Então, a atuação do engenheiro... Deve ter indenização também, né? A indenização, isso é uma curiosidade, que eu já trabalhei muito com um processo judicial em que eu era a perita e envolvia indenização em função de expectativa Sim. de vida e tal. Aí você indica um perito médico ou um perito Nesse engenheiro? caso, eu costumava indicar um perito médico. Um médico. Mas nada impede, viu? Não impede, porque o que acontece? O juiz ele tem que verificar a expertise, que a gente chama, do perito na solução daquele problema. Vamos supor que o engenheiro ele tenha condição de atuar dentro do conhecimento dele e chegar a uma conclusão válida sobre aquela questão, dentro das normas, entendeu? Porque são normas. O importante é falar o seguinte, o perito, ele não adivinha, ele não faz sugestões, entendeu? Ele não acha. Não, ele não acha. Né? Não. Ele, diferente, doutor Yara, ele faz uma avaliação técnica, segundo as normas. Então, ele tem que pegar aquela norma, vamos supor, perito que trata da questão de periculosidade ou de insalubridade por questões de ruído. Entendeu? Ele tem que pegar a norma do Ministério do Trabalho e verificar se aquele ruído está excedendo ou não está excedendo. Ele não vai achar, não, eu estive lá e achei um barulho muito forte. Então tem direito à insalubridade. Não é assim. Como é que ele faz tem essa equipamentos medição? Que eles levam para o interior dos lugares e medem os decibelímetros, né, que se chamam. Eles medem os decibéis. Entendeu? E assim vai a questão de produtos químicos, né, que eles têm que analisar, por exemplo, amônia. Eles têm que fazer os testes para ver quanto de aquele produto químico estava ali. Entendeu? Ele vai verificar se tem a sílica, para ver se naquele local de trabalho estava sujeito a uma agressão física ao trabalhador. Entende? E o perito também, ele tem uma função importantíssima nas empresas, que é o seguinte, de eliminar questões periculosas e insalubres. Ele pode fazer um projeto de tal forma que aquela empresa passe a não ter mais no seu âmbito locais insalubres ou periculosos. Então ele pode propor um projeto para solução. Pode e deve, na minha visão deve. É uma função muito importante. Entendeu? Porque o engenheiro, eu digo que o engenheiro tem uma mente muito aberta, né? Ele consegue, né, a lógica do engenheiro, ele consegue atingir muitas coisas que outros profissionais não conseguem. Eu estou puxando sardinha para mim, né? Mas eu acho isso. Vou dar um exemplo, para ficar bem claro. Eu, quando me formei em engenharia, em 1983, eu tinha vários amigos engenheiros que iam fazer prova para o auditor fiscal do Tesouro Nacional. E o auditor fiscal trabalha com tributário, trabalha com um monte de coisa, notificação, tudo cai na prova. Quem passava mais? Os engenheiros. Os engenheiros tinham maior aprovação. Entendeu? Eu acho que a lógica, a matemática é uma coisa muito importante, sabe? Inclusive na justiça, nesses ramos, assim. Então, é uma pena que com a nova Constituição, quer dizer, a Constituição nova, não, a Constituição de 88,
a Constituição Cidadã, ela passou a prestigiar os advogados, né? Hoje tudo você tem que ter um advogado. Isso vem na cultura do pós-Constituição de Mas 88, nem não é sempre. verdade? O advogado se faz necessário quando ele tem que propor alguma ação, propor alguma demanda, uma coisa assim. Por exemplo, o perito, para trabalhar na justiça, não precisa de estar assistido por advogado. Ele trabalha direto, Ah, entendeu? Agora, tem questões, teoricamente, né? Vamos falar teoricamente, que o advogado, ele pressupõe, ele ajuda que direitos não sejam lesados. Uma vez, é, eu, em audiência, eu estava falando com um advogado, né? O advogado fez tudo errado, tudo errado. Aí depois ele viu que tinha feito tudo errado. Aí chegou para mim e falou: Excelência, quero pedir desculpa pela minha atuação. Eu falei: você não tem que pedir desculpa a mim. Você tem que pedir desculpa ao seu constituinte, porque você tirou o direito dele, entendeu? E o juiz, ele não pode fazer coisa que ele quer. Isso é um erro. O juiz está sujeito a um é, código de processo, entendeu? O juiz que faz o que quer, ele está errado. é Não é verdade. um juiz democrático, entendeu? Então, ele tem que seguir o código de processo. As pessoas têm direito a serem ajuizadas, demandadas e também perseguir o direito segundo um código de processo legal, que é uma lei que é feita pelo legislativo, pelo parlamento, por ser direito. E o juiz É. cabe aplicar. Então, eu acho que essa atuação do A gente advogado, está com mais perguntas aqui, ó. sim, a atuação do advogado Ah, se faz importante, exatamente para que as pessoas não percam seus direitos. E se a pessoa não tem condição de contratar um advogado, tem a defensoria pública. é verdade. Agora, a gente está aqui, ó, com vários peritos. Alex, Gilson Góes, Joelson, Que Fernando, bom. Edson. Agora entrou o Grupo Works, também Me vai sinto prestigiar honrado. a gente. E me diga uma coisa, uma questão extremamente importante na área de segurança do trabalho são os Sim. honorários. O perito na área de segurança do trabalho, ele tem, os honorários são Então, muito baixos. Você acredita que tem uma tem, solução para tem. isso? Olha só. O problema dos honorários periciais ocorre quando há gratuidade de justiça. Nós estamos falando dentro do Poder Judiciário, né? Então, dentro do Poder É Judiciário, verdade. quando há gratuidade de justiça, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho estipulou um limite de R$ 1.000. E é muito pequeno, né? Para o trabalho que a pessoa vai ter, R$ 1.000 é muito pequeno. Tá. Mas quando há gratuidade de justiça. Quando não há gratuidade de justiça, o juiz, no seu, na sua experiência, no trabalho, comparando, assim diz a lei, comparando o que acontece fora, entendeu? E ele vai, então, fixar uns honorários compatíveis com a realidade, entendeu? Mas eu me pergunto, além disso, existem os honorários periciais muito interessantes, que não são propriamente periciais, mas que exigem a aplicação da técnica, que seriam, por exemplo, as atuações nas construções civis, entendeu? As atuações nas fábricas, Só um sim, instante, só um instante. É muito difícil, não é muito baixa, não é muito baixo o número ou a demanda de perícias não gratuitas na área de segurança do trabalho, que o trabalhador sempre vai pedir vai. JG. A demanda eu acho que é maior por parte do trabalhador do que por parte do É, patrão, é não? verdade, é verdade. Mas tinha uma coisa que eu sempre apreciava, que é o seguinte: nós temos direitos que são conferidos para determinadas pessoas e que essas pessoas abusam. Muita gente pede a justiça gratuita sem ter necessidade dessa justiça gratuita, entendeu? Então, eu cansei de indeferir, cansei. Mas muitas vezes a parte recorria e o tribunal mandava eu aceitar, entendeu? Mas a gente faz o que a gente pode, né? Mas é uma É realidade, verdade. é uma realidade. Os honorários são baixos, diferente da justiça estadual, quando os honorários são maiores.
pela notícia que eu tenho. Os peritos têm Então, uma remuneração mais adequada, entendeu? quando não é a JG, né? Porque hoje a JG no estado do Rio de Janeiro, ela é muito mal remunerada na Justiça Civil. São, acho que, R$ 438 de Mas ajuda de depois custo, pode, entendeu? O depois Eduardo, tudo poderia bem? acrescentar, né? Ou não? 400 e pouco, mas depois não. Não, pode acrescentar, quer dizer, se ao final, porque tem uma parte, se ao final da sucumbência, a pessoa pode complementar em função do que ela pediu de Isso, honorários, mas aí ela tem que fazer a compensação em função do que certo. ela já recebeu. Quer dizer, no volume é um valor razoável, mas individualmente não. Tem muita perícia na área de segurança do trabalho também, que a análise não é uma análise simples. Então, o que acontece é que muitas vezes se torna praticamente inviável para o Certeza, profissional certeza. trabalhar, E não? outra coisa, na Justiça do Trabalho, com a reforma trabalhista que teve agora em 2017, ficou proibida, ficou Ah, proibida importante. o adiantamento de salários. Nem a gente normalmente pedia um adiantamento para o perito poder fazer frente às custas que ele vai ter. Eu, como pedia sempre, veio a lei e proibiu. Não pode. Então, Agora é só o o que eu final, né? fazia, né, era conversar com as partes para ver se eles não aceitariam de livre e espontânea vontade, sem determinação judicial, fazer um adiantamento para ser depois descontado. E muitas vezes eles aceitavam. Para Porque o cara viabilizar. precisa vai pagar gasolina, ele vai para um lugar, ele vai ter que fazer uma vistoria normalmente, por exemplo. A vistoria de engenharia eletricista, o engenheiro eletricista. Né? A periculosidade, ele se dá não com baixa tensão, mas com alta tensão, entendeu? Então, ele tem que entrar na subestação, saber se onde é que o cara chegava, se ele estava sujeito a isso. Então, ele vai ter que pegar o carro dele, botar gasolina, e lá onde está a subestação, onde o cara trabalhava. Entendeu? Já vi subestações que ficam em Magé, com o perito indo lá. Como é que ele vai pagar a É, gasolina? Eu não acho justo isso. Entendeu? Eu não acho verdade. justo. Mas é uma questão de Congresso Nacional. Né? Congresso Nacional que tem que verificar e dar a realidade, o que pode ser feito. Né? Porque eu acho que tem que ter um adiantamento. Os tribunais podem também, os tribunais regionais, eles podem alterar esse valor Eles individual podem, eles das perícias podem, gratuitas. mas Não eles é verdade? podem, mas não é assim. Eles podem de uma maneira muito justificada. Entendeu? Não é aquilo Ah, porque entendi. aquilo não. Eu achei que era o tribunal que podia fazer Não, uma faz, tabela. mas tem que observar o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Tem que observar. Agora, ele pode sim justificar, caso, inclusive, o juiz também pode, ao fixar um valor maior, ele tem que justificar por quê. E é precisa do perito. O perito tem que ajudar o juiz, dando as informações, para que o juiz, então, faça a solicitação. Entendeu? O perito pode fazer esse pedido ao juiz, entende? Fala assim, eu tive essa despesa comprovada, sei o que, o trabalho dele fez isso, e justificando, dando elementos ao juiz para que ele possa pedir mais honorários, entendeu? Uma Ah, uma complementação de honorários, complementação. entendeu? Mais honorários para que ele faça, Entendi. seja justo, né? Seja justo, entendeu? Dá um exemplo para a gente, um caso bem assim interessante na área que foi solucionado pela Eu perícia. tive dois casos na vida interessantes. O primeiro foi que o perito, isso foi na cidade de Guarulhos, São Paulo, o perito deu insalubridade em grau máximo para uma senhora que trocava fralda numa creche. É. E Ah, eu, é? como juiz, julguei improcedente contra o laudo pericial. É um absurdo. Mas quais foram os Não, argumentos? botou lá dejetos de segunda ordem, não sei o quê. Eu falei, pelo amor de Deus.
entendeu? Isso aí, existe uma tendência que o juiz tem que ficar de olho, entendeu? Para que o trabalho seja bem feito, entendeu? Primeiro, o que acontece? Vou lhe explicar. Muitas vezes, com esse valor de honorários baixos, o juiz ele não tem perito que aceite, entende? Então, o tribunal recomenda que a gente oficie aos órgãos de classe, como por exemplo o CREA. E o CREA manda uma relação. Então, esses peritos que o CREA manda, que são engenheiros e tal, eles não têm aquela ligação com o juiz, entendeu? Não tem. É. É a relação Que de é muito confiança, bom. né? O juiz tem que ter uma relação de confiança com o É perito, fundamental. entendeu? E o perito, ele não decide a lide. Ele dá os argumentos técnicos. É errado o perito que quer decidir a lide. Entendeu? Então então, não é assim. Isso é a função do juiz. Ele vai analisar tão somente a parte técnica. Entendeu? Para que o juiz, então, ele decida a questão posta em juízo. Ele é um auxiliar do juízo, né? Porque o juiz ele não tem condição de saber É isso, de auxiliar. tudo. Então ele precisa do perito, né? Agora eu volto a assistir um nicho muito grande. A outra perícia que teve foi essa questão dos 4 mortos. 4 mortos não, os 4 acidentados com esse EPC, entendeu? E ficou a discussão, entendeu? Se eles tinham ido lá para ver outras pessoas que estavam no outro prédio, ou se eles estavam lá, entendeu? Realmente de passagem, e aquilo ali ficou e caiu sem motivo, né? Porque pensa só, o que 4 pessoas estariam fazendo ao mesmo tempo numa para-lixo? Então eu chamei bem a atenção do perito para que ele verificasse isso também, entendeu? E teve Eu acho que tem um diferencial, né? Tem a Mirella está perguntando ali, eu sim, acho que sim. Eu acho que a sua visão em sendo engenheiro e juiz, magistrado, eu acho que tem um tem, eu diferencial, não acredito que tem? sim. Muitas vezes em audiência, eu colhendo depoimentos, eu conseguia pegar falhas propositais que as pessoas falavam e eu falava, não, isso não é assim, entendeu? Pelo meu conhecimento de engenharia. Ah, legal. Eu trabalhei muitos anos na Entendi. engenharia, né? Inclusive, Pois inclusive eu é. saí para a magistratura não foi porque eu desgostava da engenharia, não foi, entendeu? Eu saí para a magistratura por um simples fato. Eu, na Marinha, a gente vai sendo promovido e a gente vai galgando postos que normalmente todos sabemos, né? Que o engenheiro acaba numa função um pouco administrativa. É isso. Quando ele vai crescendo na profissão, entende? Eu digo isso que eu trabalhei com grandes empresas, entendeu? A Promon Engenharia, a Projectum, entendeu? Cálculos estruturais a gente fazia cálculo para o Niemeyer, para ter uma noção. Os caras, os italianos, uma certa vez, falou assim: isso não fica em pé. Aí o Niemeyer falou assim: se você não tem quem bote em pé, eu tenho. Aí destituiu o escritório italiano e chamou o nosso. Entendeu? Mas era complicado. Não é É, fácil, não. Era legal. um cálculo assim. Mas então, eu sempre gostei de engenharia, sempre. E na Marinha também, gostava muito. A minha função era muito interessante. Mas eu comecei a trabalhar com licitação, com contratos, chefiar contratos, entendeu? Um monte de problema jurídico. E eu resolvi, eu vou estudar direito para me ajudar na minha profissão de engenheiro. Entendeu? E depois, Legal. quando estudei, eu falei assim, eu pensei comigo, tem uma coisa interessante aqui. Eu sempre calculei 2 mais 2 dá sempre 4. Aqui não é bem assim, não. Aqui É. 2 mais 2 depende do profissional. Entendeu? Isso foi para mim um desafio. Um desafio Desafio, de né? procurar fazer o certo. Entendeu? De procurar fazer o melhor ali. E comecei a entrar por um pouco por esse ramo.
Não que eu desgostasse da engenharia, volto a dizer. Até hoje eu gosto, entendeu? Mas a vida é assim, né? Vai empurrando a gente por caminhos, né? É, a gente vai É, seguindo um caminho, né? Oi, Sidney, tudo bem? Sidney está morando em Portugal, é arquiteto e um grande parceiro nosso. Paula, o Instituto Feminino de Engenheiras, que tem em Minas Gerais, também tem uma muito pessoa bom, presente. Está muito bom. prestigiado, doutor. Todo mundo querendo saber um monte de Então, pergunta. Na área, uma pessoa sim, perguntou ali, eu perdi o nome da pessoa. Se, ao final, esses R$ 1.000 forem insuficientes, há possibilidade dessa complementação ser aceita pelo juiz de primeira instância ou tem que recorrer ao não, a Tribunal Superior? gente, a gente sempre manda, porque é o seguinte, essa verba é uma verba que consta do orçamento da União, entendeu? Para pagar essas perícias, entendeu? Então não é uma coisa que os juízes vão poder ficar usando assim, ao bel prazer. O que que eu fazia? Eu pegava, o perito pedia, me justifica isso, me justifica. Eu mandava para que o pessoal que decidia isso liberasse ou não mais dinheiro, entendeu? Acho que esse é o procedimento correto. Entendi. Mas e a parte sucumbente? Quando, por exemplo, o empresário, a Sim, Coca-Cola, ela sim, perde a ação. Essa perícia deixa de ser sim. gratuita, ou ela Não, ela continua deixa de ser gratuita? gratuita. Como que Quem funciona? paga, E aí, então, peraí. Então, o perito é como na Justiça Estadual. O perito, ele pede honorários normalmente, como se a perícia não fosse isso. gratuita. E, ao final, em a parte perdedora, sendo o empresário, ele paga ou há também a inversão do Ele ônus da paga. prova? O empregador Pode? paga, o réu paga. Eu fazia sempre o seguinte: o perito, ele me mandava uma estimativa de honorários. E eu pedia, ele mandava o que ele entendia. E eu mandava a ele um outro documento para dizer que o reclamante ele era beneficiário da justiça gratuita. Se no caso de justiça gratuita, ele poderia adequar os honorários ao previsto nas resoluções. E os peritos sempre diziam que sim, mas isso não impede que ao final, entendeu? Quando houver a sucumbência, porque quem paga é o sucumbente. É o sucumbente não no processo, é o sucumbente na perícia, porque há preciso fazer uma diferença entre a justiça do trabalho e a justiça civil. Normalmente, a justiça do trabalho é uma justiça objetivamente plurima. O que quer dizer isso? São vários pedidos na mesma ação. Vários pedidos. Entendeu? Então, não é se a pessoa vai ganhar o processo ou não. É no objeto da perícia. Se ele é sucumbente no objeto da perícia, ele vai ter que pagar. E outra coisa, Como é que é isso? o beneficiário da justiça gratuita, ele paga compensando com outros direitos que ele vier a receber. Entendeu? Ah, sim. Até Descontado do valor que descontado, ele vier a isso? receber. Ah, entendi. Pô, não devia ser, né? Devia passar para o empresário, né? Se o Não, empresário mas está espera. errado. O empresário Se também ele, deveria se o pagar, né? empregado, beneficiário de justiça gratuita, ele for sucumbente na perícia, ele, o empregado, o autor da ação, ele for sucumbente na perícia, Sei. ele, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, ele vai ter que pagar. Se houver, Entendi. Até porque esse custo não é transferido não, pro não empresário, é, para o não patrão? é. Porque é o seguinte, esse custo é do sucumbente na perícia. Ele estando sucumbente na perícia, ele vai ter que pagar. Ele vai ter que pagar ao perito, entendeu? Agora, o que que acontece? Entendi. Se ele tiver se ele não ganhar nada nessa nação plurima, ele não ganhou nada. Então, esse valor, mesmo ele sucumbente, o beneficiário da justiça gratuita,
os honorários vão ser suportados pela União. Pelo próprio tribunal, que aí é exemplo da União. É isso? Entendeu? E hoje, a sua área de atuação no direito é ligada à Justiça do Trabalho, à área civil, Eu Justiça procuro Federal? atuar, sempre eu vi na minha atuação, né, como o empresário brasileiro ele sofre, né? Então, É verdade. eu gosto, eu tenho interesse, eu me interesso para trabalhar no apoio ao empresário. Entendeu? Essa é a minha ideia. Apoiar o empresário. Então, eu pego questões previdenciárias, até a questão de problemas tributários por sócios de empresas, penais, problemas penais. Entendeu? Logicamente que eu sou um gestor jurídico. Eu tenho uma equipe, entendeu? Uma equipe que eu uso para que eles, então, me auxiliem para dar a solução adequada. Vamos supor, eu tenho um problema penal, tributário. Houve um valor de ICMS que foi pago a menor. Vai lá, o promotor denuncia, como fosse sonegação, que não é sonegação, mas ele denuncia. Naquele caso, ele achou, na liberdade dele, que ele poderia fazer isso. Eu tenho que juntar uma questão tributária, pessoal de tributário, com pessoal de penal, e eu tenho que ter esse conhecimento, coisa para fazer essa ligação, entendeu? E poder ajudar o empresário. Entendeu? Outra coisa muito interessante é o planejamento tributário. Entendeu? O planejamento tributário, que a gente tem pessoas que podem ajudar. Você vai escolher que tipo de planejamento tributário? Vamos supor, desde o simples, lucro presumido, e aí vai, né? Então, qual que é melhor? E me diz uma coisa, o que é melhor? Eu ser uma limitada ou ser uma SA? Tem que analisar, entendeu? Esse é meu desejo, que eu quero, que eu gosto. Entendeu? Eu gosto de atuar nessa parte, nessa área mais comercial, né? na relação de contratos. Mas não é só comercial, engloba tudo que o empresário precisa. Entendeu? Esse é meu desejo. Mas entendi. Na área de direito empresarial, né? Imbuído de direito previdenciário, imbuído de direito tributário, imbuído de direito trabalhista, sim, imbuído de direito civil, societário, imbuído de tudo isso que eu tenho, dependendo do problema que o cara tem, eu tento trazer a solução para ele. O Edson está perguntando ali sobre a questão da resolução 247 de 2019, para quando houver na justiça gratuita, como que ela deve ser aplicada? Então, eu não sei o que é isso, tá? a resolução que eu falei, a resolução do CSJT, que trata exatamente das questões, eu trouxe até aqui ela. Essa aqui, ó. Não sei se vai conseguir ver. Essa é a resolução. Não, mas ela trata do quê? Ela trata, o que institui no âmbito da Justiça do Trabalho o sistema eletrônico de assistência judiciária destinado ao cadastro e gerenciamento de peritos, órgãos técnicos ou científicos, tradutores e intérpretes e ao pagamento dos profissionais nos casos dos processos que envolvam assistência judiciária gratuita e da outras providências. É o Edson, né? Teve uma mudança com a resolução 270 agora, de junho de 2020. Teve uma atualização. Então, quem não tem que baixar lá no site do TST. 270? Não, mas ela fez remissão. Já está baixando novamente. Essa aqui, a 247, já vai aparecer essa nova agora de 2020. Então, o que acontece, ele trata da justiça gratuita. Quando não é justiça gratuita, existe aquilo que eu falei, do juiz, né, na sua visão de justiça, o que precisa. E tem cadastro, igual na justiça estadual? É obrigado a ter um cadastro, tem cadastro hoje? Eu recomendo que quem quiser trabalhar na Justiça do Trabalho, faça o cadastro.
entendeu? Isso tem uma resolução. Ver esse cadastro, para fazer esse cadastro na Justiça Estadual do Rio de Janeiro, tem que ter um curso de no mínimo 20 horas. Na Justiça do Trabalho, também é necessário Não. esse curso? O que que acontece? Você tem que ser Não? especialista naquilo, entendeu? Porque é o seguinte, se você nomear um perito que não é especialista naquilo, a parte contesta, vai impugnar, entendeu? Então precisa ter, Entendi. sim, o conhecimento específico, entendeu? Né, na área que ele vai ser objeto da perícia. Senão, não tem menor sentido. O juiz vai precisar de uma pessoa para dar uma análise técnica que essa pessoa não pode fazer? Não tem É, sentido. ela Não não é tem sentido. Não especialista, tem sentido. Agora, tem questões, exatamente. por exemplo, nessa questão do aparalixo, teve uma pessoa que, ao cair, ficou paraplégico, entendeu? E eu tive que nomear 2 peritos, um médico e um engenheiro. Engenheiro. Também pode, você, para determinadas questões, você não vai nomear um perito que vai. Não. Você vai nomeando na necessidade, dependendo da necessidade que você tem. Entendeu? Então, esse do Conselho Superior da Justiça do Trabalho é uma coisa que serve para o Brasil inteiro. Todos os regionais, eles fazem uma adaptação disso. Basta entrar lá e pedir essa resolução na internet, para saber os detalhes. E é importante Ah, a pessoa, sim, bem lembrado, a pessoa fazer esse cadastro. Porque quando o juiz vai nomear, tem até um é número. fundamental. Ela Quando o juiz vai nomear, já ninguém fica criando caso, entendeu? Criando problema. Não, está cadastrado lá, tudo. E o juiz encaminha para cadastro. O próprio perito pode ir lá e solicitar o cadastro, ou o próprio juiz pode encaminhar para cadastro. Entendeu? Isso pode. Em todos os estados tem justiça Todos têm, trabalhista? todos. Todos? Não tem nenhum regional, nenhum estado que tenha uma ligação com Não, outro estado. Nenhuma justiça não, trabalhista atende a não. dois estados. E no Distrito Federal também. Então, são É, 27, eu não sei como mais teve aquela separação lá, mas eu acho que já a. criaram. Mato Grosso do Sul, acho que já criaram sim. Porque é uma norma constitucional. Cada estado terá o Poder Judiciário do Trabalho. Entendeu? Então, Ah, sim. diferente da Justiça Federal Comum. E A Justiça a. Federal Comum não precisa. Por exemplo, aqui, a segunda região, que é a região aqui do Rio de Janeiro, pega o Espírito Santo. Porque não tem essa determinação constitucional. Ah, sim. Não, É Rio e é, Espírito não tem Santo? essa determinação constitucional. Ah, é? Entendeu? Eles pegam. E São Paulo, o Alex está dizendo ali, que também é perito, ele está dizendo que em São Paulo tem dois TRT. Tem, Dois TRTs. Tem um da tem. capital Tem de e do Campinas. interior. Então, não pode ter menos, mas mais pode. Isso aí foi uma situação política. Depende Foi uma do situação volume, política, né? porque o Tribunal de São Paulo é um tribunal com muito poder político. Muito poder político. Então, É, não é interessante você concentrar tanto poder. Então, criaram o Tribunal de Campinas. Essa é uma avaliação minha. Uma avaliação minha. Uma questão entendi. política. Entendeu? Então, tem o Tribunal de Campinas e tem o Tribunal de São Paulo, que é na capital de São Paulo, e outro fica em São Campinas. Paulo, que é capital. Entendeu? Então, tem isso Ah, também. legal. Agora, Ah, queria te eu queria agradecer chamar muito, uma questão. porque o nosso tempo já está É, acabando. Então, despede, porque vai voltar. A gente então, eu vai te queria chamar de chamar a novo atenção para para uma maior. atuação do engenheiro nessa segurança do trabalho. Por quê? Ainda temos alguns minutos. Porque as empresas, elas perdem muito dinheiro com os acidentes. Mas não é pouco, não. É muita coisa. Entendeu? Quando você pega uma pessoa que venha a sofrer um acidente grave ou venha a falecer, dá uma faixa de 250 mil, pelo menos. E as empresas pequenas, que não tem condição, entendeu? Então é um nicho do engenheiro que ele precisa passar por essas questões das obras, não é? Nas fábricas, e detectar possíveis causas de acidentes,
e com isso levar uma economia muito grande. O prejuízo do INSS é da ordem de bilhões, entendeu? Aqui no Brasil tem uma morte por acidente de trabalho a cada 4 horas. A cada Nossa, 4 horas. mesmo? Tá? Tem o Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho, tá lá, entendeu? Tem uma 2000 aqui, eu peguei aqui, peraí, eu peguei esse dado. Aqui. Desde 2017, né, nesse período, foram registrados 675 mil comunicações de acidente de trabalho. CAT. Imagina a empresa. A empresa, Nossa. sem condição, o cara parando o trabalho. E desses 675 mil, teve 2.351 mortes. 2.351 mortes. Nossa, é Agora um volume grande, né? imagina o Demais. juiz, como é que você vai indenizar a morte de alguém? Não pode ser qualquer coisa. É um valor grande. E você quebra uma empresa com isso. Dependendo. É muita Então, responsabilidade é um também, né? nicho. Porque está ficando a perda É um da nicho que vida. os peritos de segurança, né, do trabalho, eles podem ter, né? Oferecer esse trabalho, provar que vai ter uma economia, né? Entendeu? Tudo isso. É, Ah, verdade. Um projeto a para questão do sanar acidente, o a questão do problema, né? acidente é que você tem que imaginar que em todos os lugares pode ter um acidente. Entendeu? Aqui pode ter um acidente. Como é que seria? Aí a pessoa vai e fala assim, não, isso aqui eu vou prevenir, isso aqui eu vou prevenir. E ele consegue com isso diminuir muito e levar que esses empresários não tenham tantos prejuízos, né? E aí, tem que ser remunerado isso. Seguindo normas, né? Com Isso, tem que ser projeto, remunerado. seguindo as normas. A responsabilidade É. ajuda muito, né? Ó, doutor Paulo, super elogios aqui da Andréia, do Edson, não sei se é Maria Virgínia Brandão, é MV Brandão, Ah, que é advogada ela. Então, que está também elogiando. Tem várias pessoas, e realmente, a André é designer, o Alex, de novo, está falando, ele está falando que o TRT-10 abrange o Distrito Federal e então, Tocantins, antes da federação. A Miriam está elogiando realmente, a Larissa. Nossa, muito eu que obrigada. agradeço. Excelente oportunidade de Eu esclarecimento que para a agradeço gente. essa Puxa, oportunidade muito obrigada de mesmo. conhecer a futura presidente do CREA, né, nosso CREA-RJ, né? Se Deus quiser, Estamos lutando, né? estamos na luta juntos também. Contamos Estamos na contigo. luta para ter uma pessoa que procure, né, realmente o interesse do engenheiro. O CREA tem que ser uma associação voltada Exatamente. para o engenheiro. É assim que eu penso. E o Útil e seu perfil é eficiente. exatamente esse, pelo que eu já vi. Obrigada. Bom, Estamos na luta, hein? estamos Contamos juntos. contigo. Vamos ganhar essa, mas vamos Estamos trabalhar juntos. junto, hein? Tem que participar, não é só Estamos votar, juntos. não. Tá bom. Tá bom? Eu que Muito agradeço. obrigada, Boa querido. noite a todos. Boa noite Tchau, a um todos. abraço. Obrigada, gente. Boa noite, hein? Obrigada.